MDcast, na frequência da arte. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um MDcast, o podcast da Modelo Design. Muito prazer, eu me chamo Thiago, professor, ilustrador, quadrinista e desenvolvedor do Universo Anomalia. E hoje eu trouxe aqui um convidado, né? Ele é um quadrinista também, que é o Pedro. Pedro, dá um oizinho, pessoal, seu sobrenome também, né? Oi, eu sou o Pedro Tortamano, eu sou roteirista de quadrinhos, eu só escrevo, não desenho. E eu sou autor aqui de algumas HQs que eu já publiquei em online, todas elas, por enquanto elas são online, apesar de que eu imprimi elas, algumas estão impressas aqui, que vocês estão acompanhando, vocês podem ver aqui a versão impressa. E para quem não está vendo o nosso vídeo, a descrição também vai estar logo embaixo. Mas vocês também podem encontrar as HQs, a versão online das HQs, no meu Instagram. Tem o link lá para as plataformas online onde elas estão hospedadas, as minhas HQs. No Instagram é @torta underline no underline céu. Torta no céu. Se vocês pesquisarem no Instagram, tem lá o link para as minhas HQs. Tudo bom, gente? Eu sou o Luiz do Projeto Tesouros Culinários, mais uma vez num podcast aqui da Modelo, né? Bem vestido a caráter. E nós também estamos com a ilustre presença do. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Emílio, professor ilustrador e orientador da Modelo Design. Eu vim aqui com vocês para prestigiar e vamos bater um papo muito legal com o Pedro Tortamano, certo? Isso. É isso aí. Vamos lá. Beleza, pessoal. Então, aqui, devidamente apresentado, o Pedro também deixou os links dele aqui. A gente depois deixa nas descrições também, né, na página da matéria, do MDCast, para vocês conhecerem o trabalho do Pedro, tá? E aproveitando também, a gente vai fazer um pouquinho aqui do nosso jabá, que é sobre a Escola Modelo Design. Se você está procurando um curso, né, seja você profissional da área, seja um iniciante ou mesmo só tem um desejo aí de desenhar os seus personagens do seu anime favorito, do seu mangá favorito, do seu game favorito, quem sabe você não ache algo aqui com a gente para vocês, aulas online ou presenciais. Tudo bem? Curso de desenho, a partir aí dos 7 anos, 10 anos. Né? E quem sabe vai estar aqui com a gente no futuro aí, batendo um papo com a Quem gente, sabe falando pode dos estar aqui com a projetos gente no aí. futuro. E, Luiz, mostra aí na tela pra gente. Para você que está assistindo esse podcast, o Luiz vai estar mostrando aí, e você também pode ver nos links na descrição. Estamos lançando artbooks, né? Trabalhos aí de artistas independentes. As primeiras semestres foram minha, do Emílio e do Luiz. Terão muito mais nas exposições do nosso evento Draw Party Pocket. Para você saber quais são as exposições que estão acontecendo, consulte o site da modelodesign.art.br ou mdcomics.com.br, beleza? Chega de jabá, vamos bater um papo aqui com o Pedro. Eu vou fazer as primeiras perguntas e aí a gente vai passando, tá bom? Bora. Como sempre. Pedro, você já tinha começado a falar um pouquinho mais do seu projeto e aí explica um pouquinho mais pra gente, né? E quando você começou, né? Que seria interessante. E também dá pra ver que o gênero que você tem trabalhado é muito terror e suspense, né? Então, faz uns 2 anos aí que eu tô trabalhando, mais ou menos. Eu comecei a escrever sim, eu escrevo desde que eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de cinema, eu não terminei o curso. Eu costumava escrever roteiros, eu escrevi vários roteiros ao longo do curso, né, para praticar, para aulas, para oficinas, que nunca foram filmados esses roteiros, para prática mesmo. Recentemente eu decidi aproveitar o meus roteiros, as histórias que eu tinha, transformar ela, já que eu já tinha elas, eu fui converter elas em roteiro de HQ. Foi uma coisa nova, não tinha esse costume, mas também pelo que eu pesquisei, o roteiro de HQ é muito depende do projeto, né, não tem um formato certo como eu estudei, o roteiro de cinema tem um formato muito certinho, né, que eles ensinam para você, todos os softwares tem softwares específicos para você formatar roteiro de cinema, então,
Então, quando eu comecei a ver roteiro de HQ, era uma coisa meio tipo, não tinha um formato certo. Fora que também o como você escreve depende muito do projeto, né? Vai ter, se você é o artista aí, o roteirista do projeto, você pode querer não escrever nada e só ir desenhando. Se você pode ser um roteirista que não, que só dá uma descrição da ação, dá um da ação e deixa para o artista decidir o melhor jeito de quebrar. Você pode também ser muito detalhado, detalhar as ações de cada quadro, com todas as descrições possíveis para o artista fazer, então vai depender sempre, depende do projeto, do artista e do roteirista, e quando eles não são a mesma pessoa. Então, quando eu comecei essa transição, a princípio eu estava atrás de gente para ilustrar e foi, assim, como era assim, eu não tinha a intenção de, tipo, pagar artista, porque eu acho que eu não tinha dinheiro. Então eu estava atrás de gente que fosse, sei lá, ilustrar de graça, que tivesse a fim de ilustrar de graça. E não tem, o pessoal não existe. Então demorou um pouquinho para eu até eu começar a contratar as pessoas mesmo, ir atrás das pessoas. E até eu chegar nesse ponto, eu tinha escrito outros roteiros, especificamente HQ, de histórias mais curtas, né? Aproveitar, que sairia mais barato, assim, pagar menos páginas para os ilustradores, né? Daí gastaria menos dinheiro. Então são histórias mais curtas que eu acabei escrevendo. E que eu comecei a ilustrar no começo de 2023, né. Comecei a esse projeto aí, começaram a sair minhas HQs lá pelo começo de 2023. Então, e essa questão de ser mais história de terror e suspense, eu acho que foi um pouco, pelo formato deles serem histórias curtas, eu acho que a minha cabeça foi para aquele gênero de a tradição, né, de Slasher? histórias, Qual? não, de histórias, eh, tipo Contos da Cripta, essas coisas, Hum. tipo DC Comics, que eram antologias curtinhas. Daí acho que a minha referência de história curta em quadrinhos era essa, então, então eu vou fazer essa, tipo uma história com começo, meio e fim, com tipo um final, meio, um irônico, ou o vilão se ferra de um jeito irônico no final, essas coisas, sabe. Daí acabou indo mais pra isso. Apesar de que uma das histórias que eu adaptei era um roteiro que eu tinha feito na faculdade, que eu tinha escrito e adaptei para o quadrinho. Esse mais longo aqui, se vocês estão vendo, esse mais longo aqui, que era um roteiro, acho que tinha umas 15 páginas, que virou esse quadrinho de 24, quase 24 páginas. E era uma história de terror também, então, mas mesmo eu acho que agora pensando, mesmo na faculdade, eu já gravitava meio pra isso, sabe, história de terror. Pelo menos nos roteiros mais longos que eu tinha feito. Mais longos naqueles, né, eram todos curtas de umas 10, 15 páginas. Uma pergunta, ô Pedro, seguinte, eu já vi que você tem produzido bastante e tal. Você falou que já escreveu mais, acredito que nesse meio tempo você já tenha escrito. Eu queria saber quanto a média de quantas histórias você já publicou, né? E de quanto que você ainda tem para produzir, né? No caso, para quadrinizar, no caso, né? De roteiros prontos, então eu tenho essas 3 aqui que estão impressas, que estão prontas. Tem uma que tá ilustrada, só que eu não publiquei em lugar nenhum ainda, porque eu fui
vender para uma antologia, daí eu não recebi resposta, daí eu fui vender para outra, eu também não recebi resposta ainda. Então tá meio guardada. Então são já são 4 e eu estou no processo de publicar. Quem me acompanha aí no Instagram, nas redes sociais, eu estou no processo de publicar uma quinta história em Hum, capítulos. Está sendo publicado todo mês, um capítulo por mês, e com previsão de 5 capítulos. Vão ser 5 capítulos, vai acabar mais ou menos em julho, a gente vai ter o último capítulo. Então, se vocês me acompanharem no Instagram, Torta no Céu, vocês podem achar o link para as histórias, para a história que eu estou publicando agora. E que depois eu vou compilar essa história e vou vender nas feiras uma versão física, que foi o mesmo processo que eu fiz com esse aqui, que era uma história mais longa. Então, eu publiquei em capítulos, depois compilei num volume só, que vocês estão vendo aqui. Então, eu estou no processo de publicar a minha quinta história. É, e o que eu tenho pronto, tenho eu tenho uns 2 roteiros prontos. É que tem coisas que eu esqueço, né, eu escrevo e esqueço. Eu tenho 2 prontos, fora coisas que eu talvez possa aproveitar da época da faculdade, mas que eu não adaptei ainda para quadrinho, para formato de quadrinho. Então, eu não, assim, eu diria que em questão de página, eu acho que são umas, sei lá, 20 páginas. 2023 eu publiquei só 2 histórias, mas acho que eu acabei fazendo, tem essas 2 que foram em 2023, daí tem a terceira que eu acabei não publicando ainda, então acho que umas 20 páginas mesmo, e esse aqui também tem umas 20 páginas, e eu estou fazendo mais um que vai ter umas 18 páginas. Então, em uma- questão de página mesmo, não em questão de, tipo, histórias. História é mais complicado. Tem a questão financeira, né? Eu publico, assim, capítulos por uma questão mais financeira, porque seria muito dinheiro publicar, pagar para fazer os 20. E esse é o único formato que eu tenho. Eu não tenho nenhum artista com quem eu tenha proximidade de, tipo, a gente fazer um collab ou um uma projeto mais. colaboração, né, então tem que contratar É. mesmo, pagar os artistas, e por essa questão eu acaba sendo melhor sair picotado mesmo assim. O que não é o melhor, assim, de retenção de público ou pra ler, porque são tipo 3, 4 páginas no máximo por capítulo, é pouquíssimo, mas saindo uma vez por mês, mas, é o que dá pra fazer no momento, né. Ah, as frequências também ajudam, né? Você sempre tá lançando, pelo menos o É. público fica lá. Mas aproveitando essa deixa, Pedro, eu gostaria de poder te perguntar também. Você já falou que publicou bastante coisa, tem bastante coisa engavetada, o que também é bom, mas às vezes é ruim, você fala, poxa, eu quero lançar, mas eu preciso que esse aqui tenha um ilustrador, esse aqui talvez eu venda a ideia. Quais são as suas referências, né? Por exemplo, você falou que você gosta de fazer esses contos mais curtos, seria o quê? Um Stephen King? Ou seria um terror no estilo Alfred Hitchcock? Quais eram as suas inspirações da época da faculdade que hoje você aplica ou, né, coisas novas você tem hoje em dia para estimular a publicar, né? Depende da história, né, eu acho que cada história tem, eu acho que uma referência diferente, dependendo de quando eu concebi ela, né. Por exemplo, essa aqui, é o Festa na Casa do César, que eu escrevi na faculdade. Engraçado, tipo, eu estava nessa época que as pessoas estavam começando a falar essa coisa que eu acho que na época eles não chamavam assim, mas hoje eles chamam de elevated horror, que é tipo aqueles filmes de terror, tipo, metafóricos, sabe. É tipo
Qual é o nome daquele? Hereditário. É, esse aqui é muito tipo. Eu peguei muito outro que também é referência desse movimento aí, que é o Babadook. Mas é. Hoje eu nunca faria uma coisa dessas, porque eu, tipo, odeio esses filmes agora. Mas. Ficou muito mainstream? É. Ah, Não, mas, entendo. tipo, na época, quando tava começando, assim, esse tipo de. é, Me veio na cabeça, tipo, fazer uma história, tipo assim, com uma história meio de terror, com uma coisa meio, tipo, se monstro fosse uma metáfora pra alguma coisa, daí acabou Ele não sendo. é concreto, não é uma pessoa, Ele é uma representasse ideia, alguma ideia, uma alguma sensação. coisa, assim. Daí meio que foi isso. Mas foi só esse, sabe? Tipo, eu tenho outras ideias, depende de onde vem. Esse do monstro do pântano, eu por exemplo, eu tava lendo Inumanos do Jack Kirby, daí tem uma história parecida com. Eu não lembro o nome do personagem, acho que é o Tritão. Eu acho que é o Tritão, que é Homem-Peixe. Ele também interrompe uma filmagem que ele acha que estão atacando uma mulher, daí capturam ele. Daí assim, essa história basicamente eu copiei dessa história dos Inumanos. Então depende não é muito referência, depende muito Não é do cópia, que, é releitura. é. Daí depende, mas são essas coisas, tipo, do que eu tô lendo no momento, o que que eu tô consumindo, o que tá acontecendo na minha vida, essas coisas e às vezes não é nem, tipo, eh, e óbvio que as coisas se transformam, né, não é quando você tem a ideia, ela não é como se você fosse escrever na hora. Então elas evoluem, né, então, você pode ter uma ideia que é assim, assim, assado na hora, você pode ter, tipo, mas você pode ter na cabeça: "Ah, vai ser parecido com coisa tal". É uma metamorfose, ela acompanha você. Sim, só que daí você vai começando a construir, evoluir, ela vira uma coisa diferente, né, com referências diferentes, baseado no que você começa a construir ela. Então, sim, depende muito da história, sabe, fazer referência, assim. Beleza. Thiago, acho que a gente gostaria de escutar mais das suas dúvidas. Ainda tenho uma dúvida aqui, Pedro. Ah, quando que você percebeu que pegou mais, assim, pra você essa questão do terror, né? Olha só, eu, Pedro, gosto desse gênero, né? Terror. Foi na faculdade, como você começou a explicar um pouco mais dessa passagem? Foi antes, desde pequeno? Teve a influência de alguém que gostava de assistir esses filmes? Eu acho que é uma coisa meio, assim, estética no sentido de, tipo, como eu explico? Meio de, tipo, eh, Ambientação? ambientação, temas, um repertório de imagens, assim, que na minha cabeça são normais e que me vêm normal. Então mesmo se eu tiver uma história, por exemplo, a história que eu tô publicando agora, ela é mais ou menos terror, mas ela é comédia, sabe. Então não é bem, é uma coisa meio, uma coisa meio bem comédia, mas mas é tipo, tem monstro, tem cultos, tem sacrifícios, mas nada, que se leve a sério, nada que seja pra assustar as pessoas. E sempre de uma coisa meio debochada, então Quase uma essa paródia. quase isso, né. Então é uma questão de, eh, porque é um repertório estético que eu tenho e que eu acho que quando eu tenho esses personagens que eu acho que nesse caso dessa história que eu tô publicando agora, depois vocês podem ler, é uma coisa que tipo,
a história veio primeiro, só que daí os personagens conversavam com a história, então os personagens eles acabaram, tipo, os personagens seriam interessantes nesse tipo de história, né, com esse tipo de repertório. Então é uma coisa meio de tipo, essa é realmente afinidade estética, sabe? Tipo, eu tento encaixar eh as histórias dentro dessa estética que existe. Não porque eu me sinto compelido. Quando eu falo eu tento encaixar, não porque eu me sinto compelido, mas porque eu, quando eu tô escrevendo, a minha cabeça gravita em direção a essas coisas, sabe? Esse tipo de elementos e acaba virando, mesmo se não for, assim, terror entre aspas, porque às vezes pode ser só fantasia, não precisa assustar, pode ser só tipo terror não necessariamente no sentido de que assusta, mas uma estética, assim, de filme de terror que tá, cristalizada, né, na cabeça das pessoas e eu acabo inserindo a história dentro dessa estética, eu acho. certo? A gente conversou aqui em off, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, para também o pessoal que está aqui na sala, para quem está ouvindo, né? Como é que tem sido a sua experiência em participar de eventos, né? E quais são as oportunidades que você conseguiu fazendo esse tipo de contato? Qual é, a visão que você tem, eh, sobre o artista, né, dentro desse tipo de atividade? Então, eu comecei a fazer os eventos, participar de feiras, assim, esse ano, vendendo meus quadrinhos em, edições físicas, que antes eu só tinha digital. E, por enquanto, tá sendo, interessante, né. Eu não tive, muito interessante porque você fica imerso no Hum, primeiro que você fica em contato com outras pessoas do seu meio, né. Mesmo se for alguém que tiver na mesa do seu lado ou na sua frente, vai acabar vendo. E as pessoas nesses eventos, ela vêm até você, pessoas que visitam o evento, né. Na internet, na vida, você tem que ir atrás das pessoas de um jeito ou de outro. Uhum. Você tem que fazer um esforço para que elas vejam sua obra. Nesses eventos, são pessoas que estão mais interessadas nesse meio, nesse formato, e que elas, assim, mesmo que nem todas que estejam ali parem na sua mesa, elas podem até, alguma algumas delas vão parar na sua mesa, e elas vão até a sua mesa e te conhecer, ou assim, a oportunidade, assim, de tentar capturar a atenção delas. Elas vêm até você. E quando elas vêm até você, as chances de você conseguir capturar a atenção delas, que elas prender, né, prender a atenção delas é bem maior. Você já tem uma predisposição aí. Fora que nesses eventos, como eu já disse, é do meio, né, são pessoas do meio, então, assim, a oportunidade de falar com outros artistas, com as editoras, é onde as pessoas estão, né, é onde É onde as oportunidades estão acontecendo, né, o networking sim, acontece, networking, você por exemplo, estivemos na mesma sim, sim, feira da que foi no Fuzue sim. Gibicon, muito bom, Thiago, é isso aí. E foi justamente aquilo, eu vi muitos artistas que estavam sem um roteirista ou sem um quadrinista, sem um colorista, e todo mundo trocando oportunidades. Isso é muito bom também, dar segurança para o seu trabalho. Pô, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa para esse outro parceiro que pode estar precisando. Sim, justamente você perguntou quais oportunidades tinham surgindo.
essa aqui, né, essa aqui a gente se conheceu, a gente entrou em contato através de uma dessas feiras, e eu tô aqui conversando com vocês e me divulgando para as pessoas, graças a uma dessas feiras, que eu acho muito bom. E você conversa com as pessoas, você tem ideia de como é, assim, o mercado, como é o processo de imprimir, tipo, como foi para elas levar, trazer a ideia delas, imprimir, vai, a ideia delas, tipo, Sim, essa todo o a parte processo. editorial, tipo, quantas edições você imprimiu, como você chegou no preço, com quem você imprimiu, quem editou, como é que é o formato de vocês de monetização, como é que vocês dividem quando é uma dupla artista e roteirista, como é que é dividido esse entre O retorno, né? vocês, o retorno, como foi essa colaboração de vocês, e você poder conversar com as pessoas, assim, cara a cara, eu acho que é melhor assim mesmo, né, que você consegue é é mais é mais dinâmico, eu acho, Hum, esse contato com as pessoas em feiras. perfeito. Quer saber se nesses contatos se surgiu ou está prestes a surgir algum projeto justamente desses contatos que você fez, se teve algum sucesso ou encontrou um parceiro legal nesse caminho aí, pelo menos numa conversa que esteja acontecendo, né? Olha, infelizmente ainda não, não, mas, e foi por falta de tentar da minha parte, porque como eu tô no meio de um projeto atual, eu não tô procurando agora, no momento, artistas. Eu tô sempre procurando artistas, Mas mas no especificamente agora não. momento, agora especificamente, eu não vou começar a desenhar nada novo. Eu não eu não estou impedindo as pessoas de entrarem em contato comigo para conversar, mas vai demorar uns meses até eu começar a pensar em alguma coisa nova, mas eu tô então, se algo não aconteceu nada até agora foi culpa minha, né, mas eu acho que existe assim, essa oportunidade. Sim. Gostaria de saber também, você falou que é roteirista, mas se já houve a possibilidade ou se já lhe ocorreu, né, porque assim, quadrinho é realmente uma coisa que demanda bastante do artista, né? Mas se ocorreu fazer outras mídias, um livro ilustrado, de repente, né, romancear os seus roteiros e reduzir ele em histórias que sejam em texto corrido, mas também em contraponto com menos ilustrações. Isso, se já teve alguma ideia nesse sentido acontecendo. Na questão de livro ilustrado não, na questão de prosa, eu já pensei várias vezes em transformar, eu comecei Ah, que legal. algumas vezes a escrever ou transformar esses meus roteiros em prosa, mas eu nunca fico satisfeito com a minha prosa. Eu não gosto da minha prosa, eu acho que Hum. eu nunca fico satisfeito com o jeito como eu escrevo, então eu não prefiro não eu acabo desistindo. Aproveitando a pergunta do professor Emílio, eu também faço uma nesse ponto. E um audiobook, por exemplo? Eu pensei nisso também, transformar um dos meus roteiros, já que eram roteiros de para filme, seria fácil, relativamente fácil de adaptar para uma áudio história, não sei qual é o nome. Então, eu já pensei nisso, mas também é um investimento, sabe, de tipo Ah, sim. dinheiro e tal. Mas chegou a passar pela minha cabeça, porque eu tinha esse roteiro parado e o que eu vou fazer com ele? Daí eu pensei, e se eu transformasse em uma áudio, sei lá, uma audionovela, vai, audionovela. E já passou pela minha cabeça, isso aqui ó, não acabou indo em lugar nenhum. Apesar de que talvez desse, mas aí seria outra questão de, tipo, ir atrás de ator, Hum. ir atrás de quem soubesse mexer com som. Alguém com uma boa dicção, aquela voz mais Ator própria. mesmo. Questão Beleza. de Foley, que é os efeitos sonoros. Tem que ficar, sei lá. Eu acho que eu poderia fazer,
Sim, a parte técnica eu poderia fazer sozinho, só não ficaria bom, muito bom. A gente é muito crítico com a gente mesmo, então é complicado. Não, eu não sou profissional nisso, então eu não ficaria realmente uma coisa amadora. É uma coisa que eu não e como eu não entendo muito dessa parte de áudio drama, eu não tenho repertório nisso, eu nem saberia como começar num na parte estética do negócio. Hum. É entendível e também O é que as pessoas esperam de um audiodrama? Eu não saberia. sim. É bom Não é também não é reconhecer seus pontos fortes, assim como seus pontos porque fracos. não é alguma coisa que eu consumo, então eu não não entendo sobre. Pô, falando por que coisa que você consome, né, seria legal você compartilhar um pouquinho dos seus gostos aí, a gente entender aí não só como referência, né, acredito que você não consuma só terror e suspense, né, mas se li em questão de livros, história em quadrinhos, se você lê também, como é que são as suas referências de gosto, né, do que você consome? Além de história em quadrinho, eu não é só, mas eu leio, acho que principalmente, histórias de super-herói, que é mais fácil de achar, e eu compro também em promoção aqueles ônibus que são bem grandes, Ah, então eu acabo lendo bastante ao longo do ano. E é mais fácil de achar também, publica mais. a Quando eu história tô já no tá ce fechada, né, você não perde um capítulo e tudo. quando eu tô no celular também, o que eu leio é mais isso. Apesar de que eu também leio é mais, coisas de fantasia e ficção mesmo. Alguma em Então, particular? Batman, Monstro do Pântano, da Dark Horse, da DC Comics, da Marvel? eu gosto bastante, assim, que eu sempre acabo voltando pra ler, comprando novas coisas, que eu sempre Hellboy. Muito Mas bom, é muito bom. porque mas é sempre porque assim, é o único que é sempre o mesmo as mesmas pessoas por trás, então Ah, é mais confiável, né. mantenha não só o traço, mas o O roteiro tom consistente. é mais consistente, né, o traço nem tanto, mas, tipo, em questão de caracterização, em questão de, tipo, é consistente, sabe. Você sabe que você vai o que esperar, sabe, porque é Sim, sempre o Mike Mignola que tá por trás das histórias, sim, sim, um jeito ou sim. de outro. Mesmo quando ele não desenha, ele escreve. Uhum. Isso você não tem de outros personagens, porque com uma equipe diferente, você tem que ir atrás das histórias que você quer ler, quais são as melhores. Então é uma questão de você pular de uma para outra. E eu não sou uma pessoa assim de ficar tentando ler, ficar por dentro, sabe, do que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que o Hellboy é mais. Eu acabo voltando mais pro Hellboy. Em questão de, tipo, de frequência mesmo. Uhum. Eu não sendo coisas fechadinhas. Hã, mas é mais coisas. É questão de autores também, de ir atrás de autores específicos que você gosta. É mais do que personagens, sabe? Eh, Quando eu consumo essas coisas, eu costumo mais tipo, por causa de fases ou histórias específicas do que do ser o personagem. E de mangás, assim, por exemplo, Berserk, Gin Saga. Eu não leio muito mangá, eu leio e li agora Astro Boy, Uh! e mas eu leio mangá só de vez em quando, depende. Na verdade eu tenho vários em casa, só que eu não li ainda a maioria. E e dá preguiça, porque é meio longo, dependendo do mangá. Mesmo eu acho que eu acho 7 volumes longos, sabe, só mesmo
Eu sei que é curto para os padrões de mangá, mas eu acho que 7 eu acho longo pra mim. E investimento monetário também, porque tipo, você vai comprar Com 7, certeza! você com e você, tipo, esperar entrar em promoção, daí não tem mais, daí você tem que esperar reimprimir, daí Ah, quando reimprime, 10%, ah, 15%. voltar. Uhum. Daí é mais, coisas também, mais tipo autores ou histórias que me recomendaram, e coisas curtas, fechadas. Eu tenho essa preferência por coisas curtas e fechadas, sabe, porque principalmente porque às vezes eu me sinto culpado de, tipo, comprar uma história. Às vezes eu compro, já fiz de comprar Um monte de uma vez? mais de um volume de uma história, eh, daí eu começo a ler, daí eu tipo: "Nossa, que chato". Daí eu não, tipo, eu me sinto meio que na obrigação de ler o resto, sabe, Uhum, porque eu já comprei. uhum. Ah, Então, às vezes mas também essas coisas, né, se eu não comprar tipo, eu vi todos em promoção, todos os volumes em promoção. Se eu não comprar, depois vai ser mais difícil de achar. com certeza sempre tem aquela oportunidade que E você perde, você fala: "Putz, não, daqui a pouco tem", não entra mais e tudo mais. mas sempre tem, tipo, pô, e se eu comprar e eu não gostar do primeiro, daí eu não quero ler os outros, daí os outros estão lá. Daí tem essa questão. É complicado. Daí fora o HQ, eu leio seriado eu já não assisto, mentira, eu assisto mais ou menos, né, eu não assisto com muita frequência. Eu jogo muito videogame, eh, mas eu não jogo, como eu não jogo jogo online, não tem jogos que eu jogo com frequência, né, não tem aqueles que eu jogo, tipo, eu jogo sempre um mesmo. E eu assisto filmes, sempre tô procurando filmes novos pra assistir, eu vou sempre no cinema, então Hum. A tela grande, bonitona. é, então é mais isso. Beleza. Passando a palavra pro professor Tiago, que ele também gosta muito de one shots, coisas de 2 volumes, 3 Não, mas volumes. é justamente isso que eu queria falar, a questão do acho que em termos de cinema, em termos de quadrinhos, de jogos, né, tudo tem ficado um tanto quanto caro para sustentar, né. Infelizmente. A pessoa que tem esses 3 hobbies aí, é melhor ela conseguir começar a trabalhar com patrocínio coletivo, porque não vai dar certo, né. E se você tá descontente com os mangás, os manhwas também vão ser meio complicados, né, porque na faixa de 70 mais aí, né, é bem complexo, assim, de por mais que tenham histórias interessantes, acaba sendo bem caro. E eu concordo também com essa questão dos volumes, até 6 volumes, até 7 volumes, de preferência menos, se for one shot, tá ótimo, né, porque já é uma história única ali, começa e termina. Não que a série seja não correr atrás de um seriado, tanto em quadrinhos, mangás ou séries, não seja bom, mas com os preços de hoje fica difícil de sustentar. Aí você tem que ficar, ou faço isso, ou eu compro aquilo, ou eu faço aquilo, ou eu compro isso. Então, é só para dividir assim que acho que tem uma opinião próxima dentro desse formato. E posso aproveitar, deixa eu fazer uma última pergunta minha aqui. Quando esse universo, né, mesmo que você tenha feito faculdade e tudo mais, mas essa parte de quadrinhos, como é que a sua família enxerga você, né, atuando dentro dessa área, dentro desse mercado? Eles acham isso algo promissor? Não acha nada? Acha legal? Acha ruim? Qual que é a opinião da sua família em relação a isso? Minha família dá suporte, eles me dão ajuda, eles estão sempre comigo nas feiras, me ajudam a montar, desmontar, me ajudam, assim, a parte de impressão, né, que foi todo, o marido da minha mãe que foi atrás, que ele trabalha também com a parte de, ele é editor de livros, daí ele conhece essa parte de impressão, de editora, de gráfica, então foi ele que me ajudou. Daí
Eles me ajudam a custear também algumas partes, então sim, eles dão todo o suporte. Então eles acham que é legal, eles Isso é muito legal, bom. Ah. obrigado. Não, calma, você tem que com esse suporte, assim, de amigos, família, vizinho, cachorro, a gente consegue ter uma cabeça melhor, mais firme, ter uma confiança, né, no próprio trabalho. Sim, além mesmo da minha família, tipo, meus amigos, eles gostam, eles dão apoio, então sim, não encontrei nenhuma resistência por parte de amigos e família em relação a isso, sabe, de tentar por Viver enquanto dessa sim, carreira. também tem a questão de que por enquanto eu não vivo disso, nem dá pra viver, eu não faço muito dinheiro com isso. Eu faço quando dá no meu tempo livre, por enquanto. Mas a intenção é viver mesmo disso. E até lá eu vou Quer saber, já falou, no caso, tem viver disso, se você já pensou ou já cogitou, né, a possibilidade de fazer roteiros para quadrinhos internacionais, que é normalmente onde tem um fluxo maior de uma necessidade de roteiristas, né? Eu sei que é bem competitivo lá fora, né? Mas se a gente olhar fora os quadrinhos Marvel e DC, a gente tem outros nichos, né? Por exemplo, Power Rangers, são, né? Meio que derivados, né? Dos quadrinhos clássicos da DC e Marvel, mas tem mais possibilidades, né? Que provavelmente tem vindo para cá bastante. Se esse tipo de, de público te interessa, no caso de você produzir, porque seria uma coisa menos autoral e mais direcionado, né? Quase que como uma encomenda, né? idealmente sim, né, em questão de, tipo, para viver você precisaria realisticamente falando, acho que ninguém faz só o que quer, ou pouquíssimos fazem o que querem hoje em dia na indústria, sempre foi assim, né. Mas sempre você começa de algum lugar e esse começo, tem que ser uma coisa autoral, né. Você não bate na porta de uma editora grande pedindo que eles te entreguem um personagem que eles têm. Mesmo que eles que é tipo porque esses personagens são tipo, é certeza que vende e as editoras pagam bem. Quando é uma coisa sua autoral, não é certeza que vai vender bem, não é certeza que você vai ganhar dinheiro suficiente com isso. Então, você trabalhar para alguém nessa indústria, nos Estados Unidos, no caso, em qualquer lugar, no caso, é mais garantido você ser um empregado. Mas você tem que começar fazendo alguma coisa autoral, você tem que mostrar que você sabe fazer. E no caso, sim, eu já pensei, no momento eu tô montando um pitch, né, uma proposta de série para mandar para editoras estrangeiras. Tô no processo de escrever ainda a história, né, então ainda tô na parte de escrever e dependendo de como for, os primeiros meses eu vou acabar tendo que encomendar de algum artista as primeiras páginas, né, algumas páginas, porque a maioria das empresas, assim, distribuidoras, editoras de quadrinhos americanas, elas 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 o formato de proposta de pitch deles envolve pelo menos algumas páginas de arte conceitual, entre 5 ou 6, 6 ou 10, 5 ou 10. Então vou acabar precisando ilustrar alguma coisa desses dessa ideia pronta, dessa história pronta, quando ela estiver pronta. Ela não está pronta no momento, eu estou escrevendo ela. Mas é uma coisa que eu tenho em mente, sim, para os próximos começar a trabalhar nisso nos próximos meses. Ah, bacana. Bom, minha última pergunta seria que outros produtos você também, se você tem lançado ou planeja lançar uma canequinha, uma camiseta, algo que ajude a marcar ainda mais o seu produto? É, o meu pai queria imprimir camiseta, a gente ainda não chegou a imprimir, mas é uma ideia.
eu acabei imprimindo, mas assim, pra mim é uma coisa meio primeiro eu preciso ter alguém que tenha interesse, né. Tem que ter Um público, um né? público, alguém que reconheça os personagens, reconheça a marca, e o que não é sem o que não existe ainda, eu não tenho. Pra mim não faz sentido imprimir essas coisas. É uma ideia, eu faria, mas primeiro precisa de que exista um reconhecimento, uma certa reconhecimento da marca, assim, vamos dizer. Certo. Beleza, então, Thiago, você tem a palavra. Bom, pessoal, queria agradecer, né, a presença do Pedro. Sigam o Pedro nas redes sociais. Também nos links das redes sociais do Pedro, né, que é Pedro Tortamano, né? É isso mesmo. E Porta lá no você, céu. você pode encontrar ele. Também vai estar no link desse podcast. A gente vai ter aí a matéria com o Pedro também. E mais uma vez, Pedro, muito obrigado por ter comparecido, ter falado um pouquinho da sua arte. Também a gente recomenda o quadrinho do Pedro, é muito interessante, muito legal as histórias, tá bom? Não esqueça de também se inscrever aqui no canal. E se você é artista autoral também, está procurando apresentar o seu trabalho, vem conversar com a gente, né? É sempre bacana aí conhecer gente nova, né? E só entrar em contato com a gente aí pelas redes sociais, pelo site e tudo mais, tá certo? Não esqueçam, então mais uma vez um aviso, exposições da Modelo Design estão acontecendo aqui na região de São Paulo. Marque seu horário com a gente nos É, sábados. Marque um horário com a gente nos sábados. Venha visitar a nossa exposição anual aqui, Conto de Fadas e Fábulas, tá certo? Aqui na data desse vídeo é no ano de 2025, tá certo? E a gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Tchau.